Hoje o nosso papo é sobre constância. Constância e como essa é uma das chaves para você ser aprovado na residência médica. Eu fiz umas enquetes com vocês ao longo dessa última semana, né? Acho que foi há 2 dias atrás, em que eu perguntei alguns pontos bem específicos, né? Mais difícil para você manter um hábito, ou fazer um planejamento, ou executar. E uma coisa que eu flagrei ali naquelas enquetes que eu vinha fazendo, fala Will, bom dia. Uma coisa que eu flagrei ali naquelas enquetes que eu fiz naquele dia foi que uma grande dificuldade de vocês era justamente manter a constância, era justamente executar ao longo do tempo. E conforme a gente vai abrindo caixinhas ao longo do ano aqui no Instagram também para falar sobre estudos, sobre técnica, sobre estratégia, sobre dificuldades ao longo da preparação, uma sempre que surge é a tal da constância. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Fala pra mim aí, de onde você tá falando? De onde você tá falando? Uma das grandes dores que sempre surgem é em relação à constância. E é claro que se a gente pensa em uma preparação para a prova de residência que vai durar 1 ano, se o cara está em ano de prova, ou 2 anos, se está no 5º ano, São Paulo, boa, aqui do lado. 2 anos para o cara que está no 5º ano, é absolutamente necessário que essa pessoa tenha constância ao longo de toda a preparação. Absolutamente necessário. Por quê? Porque senão essa pessoa fica pelo caminho, né? E existem alguns pontos que te impedem hoje de ter a constância que você precisa para alcançar o resultado que você quer. Existem 3 pontos hoje que te impedem de ter a constância que você precisa para chegar onde você quer. Bom dia, Gabi. 3 pontos, tá? 3 chaves que te impedem de ter a constância para chegar no resultado que você quer. A primeira dessas chaves é motivacional. A segunda dessas chaves é operacional. E a terceira dessas chaves é psicológica. Motivacional, operacional, psicológica. Presta bem atenção nisso, tá? Motivacional, operacional e psicológica. E a gente vai falar sobre essas 3 chaves hoje, tá bom? A primeira delas, né? Eu quero que você guarde, então, operacional e psicológica, que a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Deixa isso guardado aí. A primeira delas, motivacional. Como assim, Thiago? Uma das coisas que tem me impedido de manter a constância é a chave motivacional. Não tem como eu ficar motivado ao longo de todo o ano, Thiago, eu concordo com você. Mas o que eu quero dizer aqui é uma motivação, é um motivo para a ação. E você ter a clareza do porquê você começou a perseguir aquele objetivo. Presta bem atenção agora no que eu vou te falar. Quando a gente começa uma caminhada para a residência médica, por exemplo, é muito comum que a gente comece a trilhar esse caminho sem ter muita clareza do que está acontecendo ali. Eu vou prestar porque me disseram que esse é o melhor caminho a seguir. Eu vou fazer uma determinada especialidade porque me falaram que ela é boa, que ganha bem, que tem uma rotina tranquila. Eu vou fazer tal cursinho porque falaram que ele é bom. Eu vou fazer tal mentoria porque eu vi um cara ali na internet e ele me pareceu bacana. E nesse eu vi, parece, não sei, eu vou, meio morno, sabe? Que não se aprofundou em nada dessas coisas. Acontece que você nunca estabelece de fato um motivo para o qual você está fazendo tudo aquilo ali. Sempre foi a sugestão de alguém, mas você não sabe. Sempre te falaram, mas você nunca teve muita experiência. Sempre te sugeriram, mas você não pesquisou muito. E o que acontece quando a gente vive a nossa vida dessa forma? Quando a gente busca objetivos dessa forma, sem uma clareza muito específica do porquê a gente está fazendo aquilo ali. O que acontece é que ao longo do ano, conforme você vai se cansando na busca desse objetivo, por não ter muita clareza do que você vem fazendo ali,
Você fala assim, eu queria passar na residência, mas quer saber? Acho que eu vou querer ganhar um dinheirinho antes. Já fica. Por quê? Não tinha clareza do porquê queria aquela residência. Eu queria oftalmo, mas quer saber? Eu acho que eu vou tentar uma outra aqui com uma concorrência menor, porque minha nota não tá tão boa. Já fica pelo caminho. Ao invés de tentar subir a nota, né? De melhorar, a pessoa não, deixa eu tentar uma outra aqui que é menos concorrida. Ao longo do caminho, conforme o cansaço começa a bater, quer saber? Acho que eu não vou essa semana no cursinho não. Aula muito longa, não tô gostando, não é muito a minha. Fica pelo caminho. Ao invés de ter buscado formas melhores de usar o cursinho que já tem. E isso tudo acontece, como você já bem viu, pela falta de clareza do porquê você persegue algo e do porquê você usa as coisas que você usa. O que eu tô querendo te dizer aqui, e vou repetir, existem 3 chaves para você não ter a constância que você quer para alcançar o objetivo que você quer. Primeira chave, motivação. Segunda chave, operacional. Terceira chave, psicológica. Tá bom? A gente está falando sobre a motivação. Você já entendeu, então, que não ter a motivação no sentido de não ter a clareza do porquê você está perseguindo algo é um dos motivos de você ficar pelo caminho. Porque surge uma dificuldade, ela já te joga para baixo. Surge uma outra oportunidade que te parece imperdível, você fala, não, vou abraçar essa. Surge um descontentamento ao longo do processo, você desiste. Então sim, eu tô te falando que você não precisa ficar motivado o ano todo para passar na residência médica. E você não vai ficar motivado o ano todo para passar na residência médica. Mas você precisa ter clareza do porquê você está perseguindo aquilo. E aí que tá a grande chave. Por quê? Uma vez que você tem a clareza do porquê você está perseguindo aquele objetivo, toda vez que você tem uma dificuldade, você volta e olha aquilo que você determinou do porquê você estava perseguindo aquilo e fala, é por isso aqui, cara, eu preciso continuar. Toda vez que te surge uma oportunidade imperdível de última hora, aquele plantãozinho tranquilo, aquela oportunidade de trabalho em outra cidade, aquela viagem de 10 dias, toda vez que surge uma oportunidade como essa, você fala, opa, se eu for por aqui, eu vou desviar desse caminho que eu tinha escolhido por isso, isso e isso. Então, é melhor eu não fazer. Se você tem essa clareza, se você tem tudo isso muito bem determinado e delineado para você, é muito mais difícil você sair do caminho correto. Porque nada é tão sedutor quanto um objetivo que você mesmo propôs, com objetivos bem claros que fazem sentido muito para você. Nada é mais sedutor do que objetivos que você mesmo propôs e com objetivos bem claros e que fazem todo sentido para você. Só que a gente precisa, para definir essa motivação, para definir esse motivo para uma ação, a gente precisa se aprofundar nos motivos pelos quais a gente está escolhendo aquilo ali. E se você está aqui hoje, eu tenho 99% de certeza que você está aqui buscando algo para te ajudar a passar na residência, certo? Como é que eu, Thiago, posso ter maior clareza, então, desse motivo para o qual eu estou perseguindo uma especialidade, eu estou perseguindo uma instituição? Você precisa começar a escrever os pontos pelos quais você está escolhendo aquilo ali. Beleza, eu estou escolhendo neuro? Eu estou escolhendo neuro. Por que eu estou escolhendo neuro? Primeiro ponto. A semiologia é uma coisa que eu gosto. Segundo ponto. Oportunidade de fazer de clinicar e de ter métodos diagnóstico intervencionistas se eu quiser. Terceiro ponto. Uma área pouco difundida. Quarto ponto. Uma remuneração que me agrada. Quinto ponto, uma rotina, oportunidade de ter a rotina ambulatorial que eu queria. Sexto ponto, intersecção com a parte de cognição que eu desenvolvo dentro da mentoria. E assim vai. Pá.
E o que acontecia toda vez que eu desanimava ao longo do caminho para a residência médica, ao longo do caminho para a prova no final do ano? Eu sempre retornava essa lista. Tá, isso faz sentido, beleza, eu ainda tenho essa opinião, então, cara, não dá para eu parar. Eu preciso continuar mesmo cansado. Uma vez que você tem a clareza do porquê você está perseguindo isso, fica tudo muito mais simples. E a mesma lógica serve também para a instituição que você vai fazer, certo? Em que sentido? Beleza, vamos lá. Eu quero uma grande escola, seja em São Paulo, Campinas ou Ribeirão. Ok. Por que eu quero uma grande escola? Número 1, nome. O nome da instituição faz diferença para mim, tá? Porque eu tenho um projeto de mentoria, então eu preciso de prova social, certo? Segundo, academicismo. Academicismo é importantíssimo para mim, na realidade foi o primeiro motivo pelo qual eu escolhi fazer uma grande escola. Terceiro, uma estrutura, uma infraestrutura bem estabelecida, exame de imagem, eletroneuromiografia, eletroencefalograma, tudo que eu precisaria para me desenvolver como neurologista. Quarto, tá perto de grandes nomes, e grandes nomes quer dizer tá numa frequência que os grandes nomes estão, e se você está numa frequência que os grandes nomes estão, existe a maior possibilidade de você atingir essa frequência. Beleza, papapá. Ficarei perto da Amanda dessa forma, um grande motivo. Se eu ficar em São Paulo ou em Campinas, eu continuaria perto de onde eu já vinha dando plantão, um outro motivo. E assim eu fui delineando cada um dos motivos pelos quais eu queria ficar em São Paulo, queria fazer uma grande escola e queria ficar aqui na região. E toda vez ao longo do processo, quando o cansaço batia, quando a dificuldade vinha, o que eu fazia era, voltava. Por que neuro? Porque uma grande escola faz sentido, ainda faz sentido, essa é a minha opinião, ainda quero isso, beleza, então eu volto e faço. O que eu vejo acontecer com muitas das pessoas, eu quero oftalmo, mas eu não sei muito bem porque eu quero isso, fica pelo caminho. Eu quero fazer uma USP, mas eu não sei porque muito bem eu quero isso, fica pelo caminho. Fica pelo caminho. Então preste muita atenção nesse primeiro ponto muito essencial, nessa primeira chave essencial, que é a chave da motivação. É a chave da motivação. Agora, eu te falei que existiam mais duas chaves para fazer você manter a constância, certo? Existem mais duas chaves para fazer você manter a constância. Eu te falei que era motivação, operacional e psicológico. Motivação, operacional e psicológico. A gente falou sobre motivação, é hora da gente falar sobre operacional. E dentro do operacional você vai ter 3 motivos pelos quais você não consegue manter a constância. Ou melhor, 3 motivos que te farão, 3 chaves que te farão conseguir a constância que você quer, tá? Quais são essas chaves da constância, Thiago? Volume, quantidade, obstáculo. Volume, quantidade, obstáculo. Volume e quantidade, guarda, que a gente vai voltar a falar sobre isso. Agora a gente vai falar sobre o obstáculo. O que acontece? Toda vez que a gente vai implementar uma rotina nova, uma rotina de hábitos novos, algo que a gente precisa ter constância para conquistar o objetivo, como, por exemplo, estudar. O que acontece é que em cada uma dessas rotinas existem alguns obstáculos específicos que impedem a gente de exercer aquilo que a gente queria. Por exemplo, o exemplo bem simples. Thiago, não consigo acordar cedo para estudar. Qual que é o obstáculo? Qual é o obstáculo? O obstáculo pode ser porque você está muito cansado. E nesse caso o obstáculo vem até antes, né? Provavelmente você está indo dormir muito tarde. Um outro obstáculo, você coloca 1001 sonecas e o celular está ali ao teu alcance do lado da cama. Então o problema não é que você não consegue acordar, é que o celular está muito acessível para você desligar esse despertador, tá? Porque eu levanto e fico enrolando. Um obstáculo. E existe uma ação específica para isso. Isso é o de acordar cedo, né?
Isso é o de acordar cedo. Por exemplo, uma pessoa que quer começar a ir para academia. Ah, Thiago, eu não consigo ir para academia. Por quê? Vamos lá, obstáculo. Primeiro, de manhã eu não consigo acordar. A gente volta para o que a gente acabou de falar. Depois do estágio, eu passo em casa, mas daí já fica muito tarde. Um obstáculo, passar em casa. Depois do estágio, eu tô com muita fome, eu não consigo ir direto. Outro obstáculo, tá com fome. Certo? Então você começa a identificar uma série de obstáculos para que os hábitos eles sejam efetuados. E onde que está o grande ponto da constância? O grande ponto da constância é que se você bater cabeça com isso de início, você pode até conseguir manter o hábito, manter uma constância em algo, mas, para você manter isso ao longo prazo, você precisa se livrar desses obstáculos. Então a segunda chave é sobre operacional, e dentro de operacional a gente tem obstáculos, volume e quantidade. Volume e quantidade são coisas diferentes. Dentro de obstáculos, a gente precisa começar a identificar quais são esses obstáculos dentro da nossa própria rotina que nos impedem a manter essa constância e adotar condutas específicas para cada um desses obstáculos. Thiago, eu não consigo acordar cedo porque estou muito cansado. Você está indo dormir tarde, então você precisa tomar conduta de dormir mais cedo. Thiago, eu não consigo acordar cedo. Por quê? Porque eu coloco 1001 sonecas. Tá bom, o motivo para isso, o obstáculo é esse. Mas o que está fazendo isso acontecer é o celular está do teu lado, você fica desligando o alarme toda hora. O que você precisa fazer? Deixar o celular longe, que você precise levantar para ir desligar o teu celular. O que eu posso fazer? Eu fico enrolando muito quando eu acordo, Thiago. Ok, por quê? O teu tempo de preparação do que você precisa para estudar ali está muito prolongado. Qual é a medida que eu vou? Como que eu vou intervir nisso? Eu já deixo o material que eu vou usar para estudar pronto no dia anterior. E assim você vai eliminando uma série de obstáculos que te impedem de manter a constância em algo nos seus estudos. Olha isso. O grande barato está em você começar a identificar esses obstáculos dentro da tua rotina. Começar a ter essa avaliação crítica, essa observação do que você faz. Porque uma vez que você identifica esses obstáculos, você consegue, com essas ações específicas, resolver aquilo que vem podando o teu desempenho, que vem podando a tua constância. E olha que barato. Uma vez que você faz isso, pelo simples fato de você tirar o que te atrasava, você consegue andar mais rápido. E não porque você colocou mais energia naquilo que você vinha fazendo, não. Simplesmente porque você tirou tudo aquilo que te ancorava, que te segurava para trás. Esse é o primeiro ponto do operacional. E ainda existem 2 pontos do operacional, que são volume e quantidade. Volume e quantidade. Você vai ver que eles são diferentes, mas que eles caminham de certa forma juntos. Como assim, Thiago? Uma das grandes barreiras para você não conseguir manter a constância é tentar começar megalomaníaco demais. Começar megalomaníaco demais. Isso faz com que o teu corpo ele tenha um choque muito expressivo de uma hora para outra do que ele estava acostumado para o que ele vai começar a exercer. E uma vez que ele tem esse choque muito grande de uma hora para outra, vocês já perceberam que o nosso corpo ele tem a tendência a querer se proteger. A querer falar, não, tá machucando, eu não vou. Ah, não, tá cansando muito, eu não vou. Preciso guardar minha energia. Preciso bolar aqui estratégias para mostrar para ele que isso daqui que ele tá querendo fazer vai custar demais pra gente. Quando você começa megalomaníaco demais, a tendência é que teu corpo, a tua cabeça, ele compacte de uma hora para outra. Porque expandir demais de uma hora para outra, parece muito gasto de energia, parece muita dor, parece muita dificuldade. Então, naturalmente, o eu do luta ou fuga, o eu do proteção, ele vai assumir o controle. Isso se dá tanto em volume quanto em quantidade.
Como assim, Thiago? Por que é diferente? E como que você pode exemplificar isso para mim? Volume é aquele cara que quer na primeira semana do cursinho fazer 1000 questões de uma vez. Muito megalomaníaco. O corpo não está acostumado, a cabeça não está acostumada. Você ainda não tem a disciplina e a constância necessária para fazê-lo. Não vai dar certo. Vai expandir muito, vai voltar. É o efeito sanfona, como se fosse dieta, né? É aquela pessoa que para de comer tudo, 2, 3, 4 semanas, emagrece e depois o corpo deprivou tanto de energia antes que qualquer comida que ele põe pra dentro ele acumula, então engorda de novo. É exata a mesma coisa com seus estudos. Se você tenta expandir demais, ser muito megalomaníaco de uma hora para outra, é o efeito sanfona dos estudos. É o efeito sanfona dos estudos. Acabei de pensar nisso agora. É o efeito sanfona dos estudos, tá? Agora, qual que é o barato? Como que a quantidade difere de volume, então, Thiago? É aquela pessoa que tenta de uma hora para outra ler a apostila, fazer questão, fazer simulado, prova na íntegra, flashcard, pum. De uma hora para outra, essa pessoa sai de quem estudava de véspera na faculdade para quem está lendo, fazendo questão, flashcard, simulado, prova na íntegra, fazendo resumo, lendo resumo. O que acontece? Expande demais de uma hora para outra, regride também de uma hora para outra. É o efeito sanfona da preparação. É o efeito sanfona da preparação. Então veja, falei para você que existem 3 chaves para manter a constância: motivação, operacional e psicológico. Falei que na motivação é você ter um motivo bem claro para fazer aquilo. Falei que no operacional existem 3 coisas: obstáculos, volume e quantidade. O obstáculo é você eliminar tudo aquilo que impede com que você inicie o hábito. Volume, começar com um volume de questões muito grande, por exemplo, e quantidade, uma quantidade de tarefas diferentes muito grande. Uma quantidade de tarefas diferentes muito grande. Qual é a chave, então, para eu começar a ter uma constância, Thiago? Baixar volume, baixar quantidade. Baixar volume, baixar quantidade. Você fazer um volume pequeno de questões quando você começar. Você fazer 1 ou 2 coisas em quantidade de coisas diferentes dentro da tua preparação. Então, eu faço questão e leitura dirigida somente. Eu faço questão e mantenho minha agenda de revisões em dia somente. Então, você reduz a quantidade de coisas diferentes que você tem a fazer e você reduz o volume de coisas que você vai fazer dentro dessa atividade. Bom dia, Yuri, beleza? Uma vez que você diminui volume e quantidade, o teu corpo ele consegue começar a ir se acostumando a fazer isso dia após dia. E esse é o grande barato. Se você não expande de uma vez, ele não vai voltar de uma vez. Você não vai ter aquele efeito sanfona da preparação. Você vai cadenciar a tua evolução. Assim como alguém que vai treinar, cresce aos poucos sem anabolizante. Assim como quem vai emagrecer, emagrece aos poucos sem fazer aquelas dietas malucas, que invariavelmente vão ter o seu efeito sanfona. O efeito sanfona da preparação segue a mesma lógica. Se você for muito megalomaníaco de uma hora para outra, vai dar errado. Vai dar errado. E é por isso que você tem que cadenciar isso para criar a constância. Começa com um bloco pequeno de questões, começa fazendo 60 por dia, começa fazendo 30 por dia. E uma vez que você fez 30 por dia e deu certo, começa a introduzir a revisão. Introduziu a revisão, deu certo, sobe a questão para 60 por dia. Fez 60 por dia, deu certo, introduzo 15 minutinhos ali de flashcard. Beleza, tô fazendo essas 3 coisas, tá dando certo, ok. Subo para 90 questões, fiz mais um pouco, deu certo, introduzo ali uma leitura dirigida e assim você vai agregando aos poucos. Totalmente diferente de quem quer começar com 100 questões por dia, fazendo prova, simulado, leitura, naquele efeito sanfona. Isso eu quero que você guarde no fundo do teu íntimo,
Porque a inclinação que a gente vai ter, a vontade que a gente vai ter, e quando a gente está no início do ano com aquele gás todo de estudar para residência, é de fato a gente começar explodindo, sendo megalomaníaco, fazendo o máximo que a gente pode, fazendo o máximo de questões, consumindo até o último minuto que a gente tem no nosso dia. E o que acontece? Efeito sanfona. Se você não cair nessa cilada, se você não cair nessa armadilha, existe grande probabilidade de você manter a sua constância até o final do ano. E olha como é poderoso você estar tendo acesso a esse conteúdo, a essa chave aqui hoje. Tá? Terceiro ponto dentro da constância. A gente falou que constância tem o quê? Motivação, operacional e psicológico. E a gente finalmente chegou ao quê? Psicológico. Como assim, Thiago? A constância tem a ver com o meu psicológico. Sim, tem a ver com o seu psicológico. Tem a ver com a sua disposição a. Tem a ver com a sua disposição a continuar quando não é prazeroso. A nossa mente, ela sempre tem a inclinação a querer gratificação imediata. Não sei se você vê isso. Por que você rola o feed do Instagram? Porque a cada conteúdo novo que aparece é uma gratificação. A cada vez que alguém curte uma foto tua, é uma gratificação. A cada vez que alguém responde um stories teu, uma reação, é uma gratificação. O nosso cérebro está sempre atrás da gratificação espontânea. E o que acontece é que quando você segue uma constância na preparação ao longo de todo o ano, essas gratificações elas não são constantes. De vez em quando você vai muito bem numa revisão e isso te traz uma gratificação. De vez em quando você vai muito bem em um simulado, isso traz uma gratificação. De vez em quando você vai bem numa prova, isso te traz uma gratificação, mas isso não é corriqueiro. E se isso não é corriqueiro, é um ponto ali que abala o nosso psicológico, porque você passa a pensar, pô, se eu abrir meu celular, eu tenho 1 milhão de gratificações instantâneas, e seguindo esse caminho aqui que eu tô, eu não tenho, por que eu vou seguir esse caminho aqui onde eu não tenho essa gratificação? E é aí que você começa a desenvolver um quê de disciplina. Mas a disciplina ela não vem de uma hora para outra, você precisa começar a aprender a enganar o teu cérebro. Como assim enganar o meu cérebro, Thiago? Você dar gratificações por um tempo, até aquilo se tornar um hábito teu, se tornar natural para você. E uma vez que se tornou natural para você, você vai retirando essas gratificações de pouco a pouco, simplesmente porque você já entendeu que você consegue, que você deve continuar naquele caminho e que já se tornou natural. Bom dia, Gi, tudo bem? O grande ponto, então, é, quando você quer começar a desenvolver sua constância nos estudos, em uma rotina de estudos para a prova de residência, o que você faz é, você se propõe micro-recompensas conforme você vai introduzindo aquilo na tua rotina. Então, por exemplo, você se propôs a fazer 30 questões por dia durante uma semana. Ao finalizar aquela semana de 30 questões por dia, você tem uma micro-recompensa. Ah, eu vou comer algo que eu queria comer. Ah, eu vou ver um episódio da série que eu queria ver. Ah, eu vou sair com os meus amigos. Ah, vou fazer qualquer outra coisa. Beleza. É uma gratificação pelo fato de você ter mantido essa constância ao longo de um curto período. Ah, na semana que vem, Thiago, eu introduzi manter a apostila a agenda de revisões em dia. Beleza. Qual é a gratificação que você vai se dar ao final desse período? Mantive a semana toda. O que eu vou fazer no final? Ah, vou comer uma coisa que eu queria, vou sair, vou fazer outra atividade que eu só irei fazer se eu completar esse objetivo. Ok. Conforme você vai fazendo isso ao longo das semanas, criando esse sistema de gratificação por manter a constância nas tarefas que você determinou ao longo de toda aquela semana, o que acontece é que você fica sempre ao longo daquela semana visualizando no final dela. Pô, se eu continuar certinho aqui, eu vou ter aquilo. Se eu continuar certinho aqui, eu vou ter aquilo. Se eu continuar certinho aqui, eu vou ter aquilo. Isso faz com que no curto prazo, você tenha mais disciplina fazendo aquilo ali. Por quê? Você está sempre mirando
na recompensa, sempre mirando na recompensa. E o que acontece é que a cada semana que passa, você aumenta o volume, você aumenta a quantidade, como a gente acabou de dizer. E conforme você vai aumentando o volume, aumentando a quantidade, a gratificação ainda está ali, você continua constante perseguindo o teu objetivo. Conforme você vai aguentando mais, fazendo por mais tempo, mesmo com a gratificação, você começa a ter aquilo como natural para você. Aquilo começa a virar, de fato, parte da tua rotina. E uma vez que vira, de fato, parte da tua rotina, isso se torna menos doloroso, isso se torna mais automático, isso se torna mais natural. E deixa de ser um sacrifício para você fazer aquilo. Mas tudo porque você seguiu cada um dos preceitos que a gente falou desde o início da live. Você entrou na raiz do motivo pelo qual você está buscando aquele objetivo. Você buscou a sua motivação, o motivo para você agir. Uma vez que você deixou isso bem claro e delineado, você partiu para a parte operacional. Tirou os obstáculos. Começou com volume baixo, começou com uma quantidade baixa e foi progredindo isso ao longo do tempo. Uma vez que você foi progredindo isso ao longo do tempo, você começou a trazer o que psicológico? De que? Gratificação em curtos períodos de tempo. Trouxe a gratificação, estou conseguindo manter minha disciplina e constância. Thiago, qual é a quarta fase? A quarta fase é uma fase de maturidade. Quando uma vez que você viu que você é capaz, quando uma vez que você viu que você consegue implementar, quando uma vez que você viu que está fazendo certinho ali a cada semana que passa, você fala, realmente, se eu não continuar agora, a culpa é toda minha. Eu já vi que não é gostoso, eu já vi que dá trabalho, eu já vi que tem dificuldade, eu já vi que é doloroso, mas eu já vi que eu consigo. Então, se eu não continuar agora, a culpa é só minha. E aí, de repente, você se torna outra pessoa. Porque você passa a assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz. Você passa a assumir responsabilidade pelos teus resultados nos estudos. Você passa a assumir a responsabilidade por fazer dia após dia, sem precisar que aquilo seja prazeroso a cada dia que passa. Sem precisar que aquilo seja gostosinho. Estudar não é gostoso, gostoso é o resultado. E você passa a perceber que cultivar esse resultado só depende de você. Porque você consegue, você tem os instrumentos, você tem as ferramentas, você tem o tempo, você tem o cognitivo, você tem tudo. E uma vez que essa força deixa de vir da gratificação e passa a vir de você, o jogo muda. O jogo muda. Porque a cada vez que você pensa em fraquejar, você volta para esse ponto inicial. E você fala, pô, eu já vi que eu consigo, eu já vi que eu tenho as ferramentas, eu já vi que só depende de mim, por que não? Por que não? E você fica cada vez mais forte, porque a transformação vem da força. A transformação vem da força. E a partir do momento que isso começa a vir de dentro de você, você se torna mais forte. Construção de constância. Motivação operacional, psicológico. Motivação, ter bem claro o motivo para o qual você está fazendo aquilo ali. Não que você vai acordar motivado todo dia. Segundo ponto, operacional. Obstáculos, tirar os obstáculos, volume e quantidade, baixar o volume e quantidade no início e ir progredindo ao longo do tempo. Psicológico, gratificação após curtos períodos de tempo, e aí você entra numa quarta fase de maturidade, onde você percebe que você consegue e que só depende de você, então não tem por que não fazer. Essa foi a chave número 4, a chave constância, tá? Eu vou postar essa live agora no meu feed. E eu quero que você vá lá e comente o teu principal aprendizado na live de hoje. Fechou? Um abraço, até amanhã, às 5h55 da manhã. Tchau, tchau.